Eu sou Adriana Ribeiro, professora de História da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro e doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No projeto sobre a história e a memória das cidades da Baixada Fluminense, eu fiquei responsável pela pesquisa do município de Paracambi, sobre o qual a gente vai conversar um pouco nesse vídeo. Antes de mais nada, eu queria justificar, né, a ausência de alguns temas da história local nessa gravação. A gente não tem como dar conta de toda a história de Paracambi, né, aqui. Vários temas que não serão tratados nessa gravação e outros, né, sobre os quais a gente falará, mas não será possível um aprofundamento, né? Eles vão poder, esses temas, né, que não serão tratados ou que não serão aprofundados, poderão ser vistos no capítulo sobre Paracambi, que faz parte, né, da coletânea organizada como parte das atividades do projeto. Então fica a dica, né, para que leiam também o capítulo do livro. Paracambi, ele se tornou município em 8 de agosto de 1960. O município ele tem um pouco mais de 190 quilômetros de área, né, de extensão, e é vizinho de várias cidades, né? 3 delas compõem a Baixada Fluminense. São elas Itaguaí, Japeri e Seropédica, mas Paracambi também é limítrofe de Mendes, de Miguel Pereira, de Paulo de Fronten e de Piraí, que são cidades do sul fluminense. Com relação à divisão da população por cor ou raça, né, segundo critérios estabelecidos pelo IBGE, a população, né, de Paracambi, ela se autodeclarou, né, no censo 2022 da seguinte forma: 39,5% de cor branca, pouco mais, né, cerca, né, 16% de cor preta, 44,6% pardos, e menos que 1/10 os amarelos, né, os chamados amarelos, que são as pessoas de origem asiática, e também menos que 1/10 as pessoas que se consideram descendentes indígenas. Paracambi tem atualmente cerca de 41 mil habitantes. Comparado a outros municípios da Baixada Fluminense, a gente pode dizer que Paracambi, né, até por conta da sua extensão territorial, é um município que não é tão povoado, né, tem uma densidade demográfica que pode ser considerada relativamente baixa. A geografia, ela é composta por serras e vales, né? A geografia da cidade, ela é belíssima, né? Quando a gente caminha, né, pela área urbana, né, que fica justamente, né, nas regiões planícies, a gente avista o tempo todo as serras, né? Então são paisagens muito agradáveis, muito bonitas. Cerca de 40% do território ele é composto por áreas florestais remanescentes da Mata Atlântica. Boa parte do território, né, de áreas florestais encontra-se preservado, está dentro de alguma área de proteção ambiental, né, as chamadas APAs. E assim como outros municípios da Baixada Fluminense, Paracambi tem uma rica hidrografia, né, composta pelos rios Santana, o Rio dos Macacos, o Guandu, e também pelo Ribeirão das Lajes, né, Ribeirão das Lajes, que passa também pelo município de Japeri.
Aqui a gente tem uma imagem aérea da cidade, né, que eu retirei do Google. A gente consegue ver, né, essa parte, né, de áreas verdes que eu acabei de me referir, né, e ao lado, né, a parte urbana do município. A origem do nome da cidade vem de 3 termos, né, do idioma tupi, que significam aí, né, numa tradução livre, né, para o português, Rio da Mata Verde, né, Paracambi, o Rio da Mata Verde, como os indígenas chamavam. Em alguns autores que tratam da história da Baixada Fluminense, a gente encontrou a tradução também de Paracambi como macaco pequeno, né? Mas numa consulta ao dicionário tupi do Navarro, que inclusive consta nas referências, né, no final dessa apresentação, nos pareceu, né, que a tradução Rio da Mata Verde é a que mais, enfim, né, a que nos pareceu mais adequada, né, para o termo Paracambi. Com relação ao passado indígena, as descobertas arqueológicas nos arredores de Paracambi sugerem a existência de pelo menos 3 diferentes culturas, né? Uma cultura mais antiga, ligada à tradição Una, que chegou ao Rio de Janeiro, né, por volta de 3 a 2 mil anos, e é uma tradição ligada, né, a povos ceramistas e agricultores. Uma segunda tradição, né, que diz respeito aos povos de origem tupi. Essa teria existido em quantidade maior, né, na localidade. E também, né, seria uma tradição de povos ceramistas e agricultores. E os coroados, né? Os coroados, eles não pertencem a uma etnia específica, foram assim chamados por conta de um tipo de corte de cabelo específico, e que fez com que os portugueses, né, dessem essa denominação aos indígenas que viviam sobretudo em regiões de serra, regiões em que os colonizadores tiveram, né, contato com os povos nativos, principalmente a partir do século XVIII. Não há nenhum sítio cadastrado no IPHAN ligado, né, a essas tradições indígenas. Todos os sítios arqueológicos que estão dentro da área do município são sítios históricos, que dizem respeito principalmente ao período colonial e do Império. Mas há várias evidências, né, da presença indígena nos municípios próximos, e há muitas nomenclaturas indígenas na localidade de Paracambi, né? O próprio nome do município deriva de uma junção de termos indígenas, derivados do tupi. E é importante, dentro da história local, as abordagens sobre a história dos povos originários do território, inclusive para a construção, né, de memórias ligadas, né, à construção desse território. E um aspecto importante, que a gente considera importante, é a menção da tradição agrícola dos povos originários, com a intenção, né, de oportunizar debate sobre a história agrária brasileira, que muitas vezes é tratada na sala de aula somente a partir do processo da conquista portuguesa. Ainda não se refere à toponímia, né, da cidade, além dos nomes indígenas, como o próprio topônimo que dá nome, né, ao município.
Há também outras denominações, como a palavra tarietá, essa sim, né, traduzida no dicionário tupi como macaco pequeno. E há, enfim, né, outros logradouros, ruas, né, enfim, com denominações indígenas. Há muitas referências a antigos latifúndios, então a gente tem, por exemplo, Sabugo, né, o bairro do Sabugo, enfim, e outros, né, que guardam menções a nomes de antigas fazendas. Há muitas homenagens, né, a latifundiários e a empresários na cidade, né, e alguns nomes também ligados a personalidades políticas locais, enfim. No que se refere aos empresários, são nomes ligados principalmente ao setor têxtil, né, a Companhia Brasil Industrial ou a Fábrica da Cascata. E a gente também encontrou ruas, enfim, né, trilhas e até um bairro, né, que remete ao período da escravidão, a exemplo do Caminho dos Escravos, que é uma trilha que fica dentro do Parque Natural Municipal do Curió, e o bairro do Quilombo, né. O processo de conquista portuguesa, ele se deu de forma efetiva somente no século XVIII, a partir da abertura dos caminhos do ouro. No entanto, já em meados do século XVII, esse território, né, ele já era de propriedade, né, de nobres, né, portugueses, né, que ganharam a propriedade, né, a partir de doações da coroa portuguesa, né, vastas extensões de terras, as chamadas Seis Marias, mas não há no século XVII nenhum movimento de ocupação, né, de interiorização, né, do chamado Sertão da Guanabara, que são as terras situadas, né, mais distantes do entorno da Bahia. Ainda em relação, né, à propriedade do território, e aí voltando ao século XVII, uma parte de uma sesmaria localizada nas proximidades do Guandu foi comprada pelos jesuítas e incorporada à antiga fazenda de Santa Cruz. E isso, né, teria uma importância dentro da história, né, da cidade, porque boa parte, né, do atual município de Japeri encontra-se, né, aí dentro das terras, né, da antiga fazenda de Santa Cruz. Ainda hoje há todo um processo de regularização dessas terras, né? Enfim, mas a compra, né, dessas terras pelos jesuítas e a integração do território à fazenda de Santa Cruz não representou uma colonização efetiva do território. Ao longo de todo o século XVIII, sobretudo nas proximidades do Ribeirão das Lajes, surgiram pequenos povoados para pousos de tropeiros, enfim, grupos, né, que passavam em direção ou no retorno das minas de ouro. Somente no início do século XIX é que as fontes dão conta da instalação de fazendas e de povoados permanentes na região onde hoje a gente tem o município de Paracambi. As fazendas, elas vão produzir principalmente cana-de-açúcar, cereais e café. Algumas propriedades manufaturaram o açúcar e a aguardente, possuíram olarias para a fabricação de tijolos e de telhas. Essa produção, ela, né, principalmente a produção açucareira,
ela foi destinada à exportação, né? Boa parte da produção dessas fazendas foi destinada, né, à exportação ou ao abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e também das cidades mineradoras. Até meados do século XIX, a gente observou, né, uma fase, a literatura, né, sobre a história local dá conta de que houve uma fase próspera devido à expansão da cafeicultura na região do sul fluminense e por conta, né, dos seus aspectos históricos, geográficos e por ter sido também, né, um lugar aí de produção cafeeira. A cidade de Paracambi, ela integra o circuito turístico, né, do chamado Vale do Café. Toda a produção era baseada na mão de obra escrava, né, assim como nas demais propriedades da colônia e também do Império. Os escravizados foram explorados principalmente nas lavouras, mas também realizaram uma série de outras atividades, como o transporte de mercadorias, a abertura de estradas, a realização de serviços domésticos, né? Alguns escravizados desempenharam trabalhos especializados, a exemplo de sapateiros, ferreiros, alfaiates, e também, né, alguns escravizados foram usados na construção das ferrovias. E aí, sobre esse último aspecto, tem uma questão importante, porque no segundo reinado havia uma legislação que proibia o uso, né, de escravos nas obras das ferrovias. E mesmo assim, a literatura, né, sobre o sertão da Guanabara, a literatura sobre a história de Paracambi, indica, né, que vários senhores alugaram seus escravizados para a companhia inglesa que construiu, né, a ferrovia, né, nos trechos que passavam pela atual Paracambi. Passaram, né, pela atual Paracambi. E um último ponto, né, ainda a respeito da escravidão, é o uso de mão de obra escrava nos anos iniciais da tecelagem Brasil Industrial. E aí, sobre essa questão, a gente vai, né, sobre essa coexistência, né, dentro da fábrica de tecidos, da mão de obra livre assalariada com a mão de obra escrava, a gente vai tratar adiante quando a gente falar especificamente da tecelagem. Se houve escravidão, houve também resistência, e aí essa resistência ela se deu das formas mais variadas, e a gente destaca aqui apenas uma delas, que é a formação de quilombos. Alguns autores, né, principalmente a Fania Friedman, cuja referência está no final, né, dessa apresentação, para quem depois tiver interesse em verificar. A Friedman, ela cita a existência de 2 quilombos, né, na região, né, que compreende o território de Paracambi, que são os quilombos de Mundió dos Pretos e o quilombo do Valão de Areia. Ambos ali datados, né, entre o final do século XVIII e início do século XX, e situados ali no limite com Japeri, né? Mundió dos Pretos, no limite de Japeri, nas proximidades dos rios Santana, dos Macacos e do rio Guandu, e o quilombo do Valão de Areia, no atual limite com Japeri e Seropédica. A pesquisa sobre a cidade, ela foi uma pesquisa curta, né? Teve duração de apenas 2 anos, então, obviamente que não foi, né? Nem seria possível a gente
tratar com profundidade todos os assuntos, mas eu procurei uma documentação específica que tratasse da questão da formação dos quilombos em Paracambia e eu não encontrei outras referências, né, a não ser menções vagas, né, à existência desses 2 quilombos. No município há um bairro, né, chamado Quilombo, né, e numa visita à cidade, a gente tentou descobrir as origens, né, do nome, mas ninguém conseguiu confirmar se realmente houve um quilombo nas imediações do bairro, ou se aquele bairro ele tem origem, né, em famílias de libertos, né? Se tem alguma relação ali com alguma comunidade quilombola, se ele foi construído, né? Se ele surgiu a partir da ocupação, né? De terrenos para moradia de libertos ali no pós-abolição, mas a gente não conseguiu levantar nada a respeito disso. De qualquer forma, a presença, né, de um bairro chamado Quilombo dentro da cidade já traz uma referência que não pode ser desprezada, né, dentro da história do território, naquilo que diz respeito à importância, né, dos africanos e de seus descendentes com a história local. As heranças africanas estão no território, principalmente na religiosidade e na cultura. Em Paracambia, encontramos diversos terreiros de candomblé e de umbanda e também vários grupos de capoeiras. Esses grupos de capoeiras, sempre denominados, né, com expressões de resistência, ou nomes de lideranças africanas contra a escravidão. E é de uma importância, né, fundamental tratar, né, da relação da história da África, dos africanos e de seus descendentes, né, quando a gente trata do passado desse território, falar não apenas, né, das relações de escravidão, mas também das lutas, né, das diversas formas de resistência, mencionar a existência dos quilombos, como forma de forjar, né, enfim, novas memórias coletivas do território e fortalecer, né, dar visibilidade, né, melhor dizendo, né, seria um termo melhor, dar visibilidade aos africanos e aos seus descendentes na história local, na construção do território. No século XIX foi criada a freguesia de São Pedro e de São Paulo, do Ribeirão das Lajes. O termo freguesia, ele é uma palavra, né, eclesiástica, que está ligado a um espaço de domínio da igreja. E as freguesias, elas eram criadas a partir do aumento, né, do número de fiéis, enfim, mas também diretamente ligada ao crescimento, né, dos povoados. A origem da freguesia de Ribeirão das Lajes está relacionada à construção de uma capela, né, dedicada a São Pedro e São Paulo, onde hoje, né, seria ali a entrada da cidade de Paracambia. E alguns autores tratam, né, a freguesia como o início do povoamento local. Eu falei, né, anteriormente que Paracambia ele faz parte, né, do Vale do Café. Ele vai ter uma produção cafeira expressiva, né, até por conta dos aspectos, né,
da geografia local que lembram, né, a geografia ali do sul fluminense. E a prosperidade dos negócios do café vão levar a uma diversificação dos negócios, e parte do baronato da cafeicultura vai inclusive, né, ter negócios em bancos internacionais e também investimentos no mundo fabril, a exemplo de um capital misto, né, estrangeiro, mas também ligado a setores da cafeicultura, na fundação da Companhia Têxtil Brasil Industrial. A tecelagem, ela foi inaugurada em 1871, na antiga fazenda do Ribeirão dos Macacos, né? Atualmente o local é conhecido como bairro do Boqueirão. E a Brasil Industrial, ela foi considerada a maior tecelagem do país durante o segundo reinado. O local, ele foi estrategicamente escolhido porque ele reunia uma série de recursos, né, e de facilidades que favoreceram a instalação da fábrica. Entre eles um pequeno povoado, né, o que ajudou no recrutamento de mão de obra, né, para os trabalhos na fábrica. A existência de recursos naturais, principalmente uma queda d'água que existe até hoje, né, bem próxima, né, ao complexo fabril, e as quedas d'água elas eram necessárias, né, para mover os tiares da tecelagem. E na localidade havia também, né, na fazenda do Ribeirão dos Macacos, um posto telegráfico e um ramal ferroviário. Então, né, a questão da telegrafia é importante para a comunicação, né, e o ramal ferroviário para o transporte, né, de matérias-primas, produtos, e posteriormente também a movimentação de pessoas. Como eu falei, né, há alguns minutos, nos anos iniciais da tecelagem, a gente verificou uma coexistência do trabalho livre assalariado com o trabalho escravo. Os escravizados, eles foram usados em algumas funções, como a limpeza das fornalhas, né, o trabalho de limpeza nas fábricas. Não há nas fontes, né, a gente não encontrou, né? Pode ser que alguém que leve o estudo da fábrica adiante, que aprofunde a historiografia que já há sobre a tecelagem Brasil Industrial, encontre alguma menção ao uso de escravizados na operação das máquinas, né? Mas a gente não encontrou nenhuma informação a esse respeito, nem na historiografia, nem nas fontes. Há uma espécie de herança, né, da mentalidade latifundiária escravocrata no trabalho fabril. Alguns autores chegam a mencionar uma permanência, né, dessa mentalidade observada a partir da comparação, né, de alguns espaços, né, como, por exemplo, as senzalas, né, destinadas enfim, né, a moradia, né, das pessoas escravizadas, com os alojamentos que foram disponibilizados, né, os galpões, alojamentos para os operários. As próprias práticas, né, patronais, as relações de trabalho, né, locais, carregam aí uma herança, né, dessa mentalidade escravocrata e latifundiária, onde o operário, né, apesar de livre e assalariado, ele vai estar sujeito, né, a uma série de imposições, regras,
né, e maus tratos característicos ou semelhantes ao período da escravidão. Há uma presença também muito significativa de mão de obra infantil na Brasil Industrial. Tem inclusive, a fábrica tem inclusive um grupo, né, de meninos que eram aprendizes, né, o corpo de aprendizes, que eram meninos ali entre o final da infância e ao longo da adolescência e início da juventude, que eram explorados, né, sem recebimento de salários, né, e que só teriam direito, né, à autonomia e ao recebimento de salários a partir da maioridade, da comprovação de que teriam aprendido o ofício de tecelão. E assim como em outras partes, né, do Brasil e também do mundo, no final do século XIX, os trabalhadores viviam em péssimas condições, enfim, né, tanto na fábrica como fora dela. Em 1918, eclodiram duas greves, né? Aqui, inclusive, eu cometi um erro que eu coloquei no singular, né? A greve de 1918, mas na verdade foram duas greves nesse ano. Essas greves, elas estão diretamente ligadas à eclosão da grande greve dos têxteis de 1917, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Inclusive, no ano de 1917, a gente encontrou várias fontes que falam, né, da presença de lideranças anarco-sindicalistas e também de lideranças da Federação Operária do Rio de Janeiro, em Paracambi. Alguns autores falam de comícios realizados por lideranças sindicais fluminenses nas proximidades da Brasil Industrial. E em 1918, então, enfim, né, numa luta pela conquista dos direitos trabalhistas e por melhorias para a classe trabalhadora, eclode no então distrito, né, de Paracambi, uma greve, né, em meados de 1918, que vai ser reprimida, obviamente, pelo patronato, que chega inclusive não só a cortar salários e a demitir funcionários, mas também proibir a venda de mantimentos aos grevistas nos armazéns ligados à fábrica. O movimento operário local, ele não tinha ainda uma organização sindical. No caso específico de Paracambi, o primeiro sindicato, ele vai surgir, no primeiro sindicato dos têxteis, ele vai surgir somente no contexto da ditadura, em 1966, e vai ter uma postura de conciliação com o patronato. E em 1985 que surge uma força de oposição e que vai passar a reivindicar, então, né, enfim, direitos trabalhistas e levantar de fato bandeiras, enfim, reivindicações dos têxteis locais. Mas isso já vai se dar num contexto em que o setor têxtil da cidade já estava num processo avançado, né, de decadência, né? Então as tecelagens na década de 80, elas já haviam entrado em declínio, né? Mas enfim, a gente tem, né, em relação ao movimento operário local, uma organização sindical tardia, e durante todo o período, né, em que os têxteis de Paracambi eles não tiveram um sindicato próprio, eles, enfim, tiveram integrados, né, aos sindicatos da capital, ao sindicato da capital, melhor dizendo. A cidade,
né, tinha também uma outra tecelagem, né, a chamada Fábrica da Cascata, que foi fundada em 1891 por alguns sócios da Brasil Industrial. Então, a criação da Fábrica da Cascata, ela está ligada, ela é um desdobramento, né, ela pode ser lida como um desdobramento da tecelagem Brasil Industrial. E ela foi criada inicialmente com o nome de Companhia Tecelagem Santa Luísa. A partir da Primeira Guerra Mundial, a tecelagem Santa Luísa, ela vivenciou uma diminuição da sua produção. Ela produzia principalmente tecidos grossos, voltados para a fabricação de embalagens para o café. E aí, após a Primeira Guerra Mundial e com o declínio da cafeicultura, a tecelagem ela entra, né, em processo de falência, e em 1924 ela é convertida na Fábrica de Tecidos Maria Cândida. Esse nome, Fábrica da Cascata, tem a ver com o fato das instalações terem sido construídas próximas de uma queda d'água, né? Que inclusive é uma cachoeira frequentada, né, pelos moradores. Já era um ponto, né, de lazer dos trabalhadores da própria fábrica durante as primeiras décadas do século XX. E tanto a Brasil Industrial como a Fábrica da Cascata tiveram vilas operárias, né? No caso da Brasil Industrial, as primeiras casas voltadas para os trabalhadores foram construídas ainda no final do século XIX, né? Mas a expansão da vila da Brasil Industrial só ocorreria nas primeiras décadas do século XX. E nos dois casos, né, no caso da Brasil Industrial e da Fábrica da Cascata, haviam critérios relacionados, né, aos comportamentos e às questões disciplinares do mundo do trabalho para a concessão das casas. Então, a concessão das casas para os operários era feita através da direção ou, né, das direções, dos administradores ou dos encarregados das fábricas. E um dos principais critérios eram, como é que a gente pode chamar, né? Era o critério do bom empregado, né? Então, para a aquisição da fábrica, o trabalhador, né, e a sua família, porque muitas vezes famílias inteiras eram empregadas nas tecelagens, o indivíduo ou a sua família deveriam ter não só uma produtividade, né, dentro da fábrica, como também bons comportamentos, né? Então havia aí um critério moral, inclusive, né, para a aquisição das casas. Nas vilas havia uma vigilância rígida de comportamentos. Então as vilas possuíam um portão, né, que as separavam dos outros bairros, né, dos outros espaços do território. E dentro das vilas havia guardas noturnos que proibiam as pessoas de circularem às noites. Então eram proibidos os namoros em locais públicos, a proibição de crianças, né, em determinados espaços como cachoeiras, né, sozinhos, sem os familiares. Eram proibidos sons, né, barulho alto a partir de determinado horário. E as próprias casas, né, elas tinham ali uma estética rígida, em que o morador não poderia mudar a janela da casa, a cor da casa, né? Então havia toda uma uniformidade ali
de padrões e também do modelo estético ali do conjunto, né, das casas, enfim, do que se formava a Vila Operária. Vários autores que tratam, né, dessa relação fábrica-Vila Operária vão mencionar, né, o cotidiano dos trabalhadores, né, em casa, né, o lar ao trabalho, né? Então a Vila Operária ela era a extensão da fábrica, era a extensão do mundo do trabalho. Dentro da Vila Operária funcionava, né, diversos serviços que nós podemos chamar de rede paternalista. Então os operários, né, e moradores da vila, eles contavam com uma escola, né, criada e administrada pelo patronato, a existência do posto médico. Dentro da vila havia também os espaços da religiosidade, né? E aí uma religiosidade fortemente católica, ligada, né, principalmente ao patronato. Dentro do complexo fabril, né, foi construída a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a qual compõe o patrimônio da cidade, faz parte desse complexo da Brasil Industrial. E tudo era controlado, né, até o lazer. Então, dentro da vila existiu também um cassino, né, que hoje é propriedade da prefeitura, mas que à época foi um espaço de lazer, né, dos administradores da fábrica e em alguns momentos de convivência dos administradores com os operários, mas na maior parte do tempo foi o principal espaço de socialização e de lazer do operariado. Tanto a Brasil Industrial como a Fábrica da Cascata contavam com um espaço semelhante de lazer, onde eram realizados bailes aos domingos, né? As chamadas domingueiras, realização de bingos, de peças teatrais, muitas delas organizadas e cujos autores foram os próprios operários, sobretudo as mulheres, enfim. Então, o cassino ele foi ali, né, um espaço importante, né, de lazer e de socialização entre os operários, que foi criado pelo patronato, né, como uma forma também de manter a vigilância dos corpos e dos comportamentos, mas que, né, abriu uma brecha importante e fundamental para a construção de laços de solidariedade entre a classe trabalhadora, em momentos de organização de reivindicações e de lutas operárias, né? Então, se por um lado esses espaços eles tinham, né, a intenção da vigilância dos corpos e de um lazer dentro ali de um olhar disciplinador, enfim, e ligado ao mundo do trabalho, por outro, ele também serviu como um espaço sensacional de solidariedade, de sociabilidade, em que foram construídas redes de contestação e de reivindicação, né, do operariado frente às suas demandas, né, enfim, né, inclusive no que diz respeito às lutas pela conquista e pela ampliação dos direitos trabalhistas. A partir dos anos 1950, o setor têxtil entra em declínio, né? Esse declínio, inicialmente, ele está associado ali aos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, queda nas exportações, mas essa crise, né, no setor seria aprofundada principalmente nas décadas de 60 e 70, e o golpe final viria nos anos 80, 90, quando as tecelagens foram fechadas, num momento de crise do setor têxtil no Rio de Janeiro, né, quando
o Rio de Janeiro começa a importar tecidos, principalmente de países asiáticos. No que se refere diretamente à crise no setor têxtil nos anos 50, esse é um momento importante, um divisor de águas na história do território, porque toda a vigilância, né, e também a influência, né, o termo melhor seria o termo influência, toda a influência exercida pelo patronato sobre as famílias, né, e toda aquela rede paternalista, né, que envolvia a educação, a saúde, a organização dos espaços. Uma coisa que eu esqueci de dizer, né, que os eventos, né, no cassino, eles eram abertos a toda a comunidade, não só a comunidade operária. Então era um momento em que aqueles que não faziam parte do mundo da fábrica poderiam socializar, né, com aqueles que moravam na Vila Operária. E aí, e outros, né, moradores de outros espaços, né, também em alguns momentos encontravam brechas para se beneficiar de outras práticas paternalistas do patronato têxtil, como o acesso à escola ou uma consulta ao posto médico da Vila Operária. Então, esse patronato ele exerceu uma influência muito grande, né, na localidade. E essa influência ela começa a diminuir na década de 1950 e abre espaço, como a gente vai falar daqui a pouquinho, para o movimento de emancipação da cidade que vai ocorrer na década de 1960. Ainda na década de 1950, né, começam os loteamentos, a especulação imobiliária, ela se torna um negócio atraente no território que hoje compreende Paracambi. No caso de Paracambi, essa especulação imobiliária ela chega de modo tardio, quando comparada a outros municípios da Baixada Fluminense, em que essa especulação ela começa na década de 30 e avança na década de 40. Em Paracambi, o setor imobiliário ele começa a ganhar espaço principalmente na década de 1950, e várias propriedades da Brasil Industrial, por exemplo, serão loteadas, né? Então serão construídos na cidade conjuntos, né? Na década de 60, 70, por exemplo, vão surgir investimentos, né, ligados ao antigo banco o BNH, né, o antigo Banco Nacional de Habitação, e são, né, moradias também destinadas à classe trabalhadora e uma classe média baixa, que contava, né, com salários que permitiam a aquisição de um imóvel, né, a compra de um imóvel à prestação. E esse momento também marca o declínio das vilas operárias, né, um abandono que vai se tornar gradativo da oferta de serviços básicos aos operários. E então, entre as décadas, né, de 50 e 60, se observa um vazio de poder, né, do patronato têxtil e um avanço, né, da urbanização do território a partir do loteamento e dos empreendimentos imobiliários. Outro aspecto importante em relação à história local diz respeito à luta pela terra, né? E aí Paracambi tem alguns pontos assim bem específicos e que merecem, né, nossa atenção e podem ser trabalhados na sala de aula. A gente verificou em algumas fontes, né, a gente não viu
menções na historiografia sobre a cidade, mas num levantamento feito no acervo do projeto Brasil Nunca Mais, nós encontramos documentos em que falam da luta camponesa em Paracambi, na década de 1960, mais especificamente 1962, quando um grupo de cerca de 200 lavradores ocuparam, né, uma localidade e tentaram, inclusive, o apoio, né, tentaram, inclusive, se filiar às ligas camponesas, né, que foi uma organização, enfim, nacional importante, da luta pelo acesso à terra ali nas décadas de 50 e 60, né, no período anterior ao golpe. O movimento camponês de Paracambi, ele foi fortemente influenciado pelo movimento camponês de Pedra Lisa, que a gente tratou, né, na gravação e também no capítulo do livro sobre Japeri, que quem tiver interesse pode dar uma olhada. É só um parêntese, mas o movimento camponês de Pedra Lisa, em Japeri, ele foi um dos mais importantes movimentos de luta pela terra no Rio de Janeiro e também no Brasil, no período anterior ao golpe. E teve uma grande influência nos arredores, né, de Japeri, né? Então, o movimento de Pedra Lisa, ele incentivou ocupações de terra e lutas de lavradores em Japeri, além de Japeri, Paracambi, Itaguaí, diversas localidades do município de Nova Iguaçu, né? Enfim, então é algo que vale a pena depois, quem tiver interesse, dar uma olhada. A gente não tem muitas informações sobre o movimento camponês de Paracambi antes do golpe de 64, nós não encontramos, né, na verdade, menções ao movimento camponês, né, ali no contexto da ditadura, se houve repressão, né, possivelmente sim, mas a gente não conseguiu mapear isso. E a década de 1970, ela se tornou especial no que se refere à luta camponesa local, por conta das ocupações do MST. Então, serão várias ocupações do movimento, né, dos trabalhadores rurais sem terra. 3 delas resultaram em assentamentos, né, no município de Paracambi, assentamentos Vitória da Conquista, Fazenda do Sabuco e PCA Terra. Em todos eles houve, né, uma presença marcante, né, de militantes do MST, e a cidade, ainda hoje na cidade, né, essa presença do MST ela é bastante forte e se faz presente através do acampamento Marli Pereira. O acampamento Marli Pereira, ele foi organizado em 2009, numa região de terras devolutas, né, numa área afastada do centro da cidade. O nome Marli Pereira é uma homenagem a uma mulher preta, trabalhadora, moradora da cidade de Belford Roxo, que no contexto da ditadura militar desafiou as autoridades, enfim, as autoridades locais e policiais, e denunciou o assassinato do seu irmão. A Marli Pereira, ela acabou ganhando uma projeção nacional em função da sua luta, né, em defesa dos direitos humanos. Inclusive ganhou, né, um apelido que depois deu origem a documentários e até uma música, né, do Ivan Lins, chamada Marli Coragem. No acampamento há um coletivo de mulheres que em 2015 criaram
o Empório da Chaia. A chaia, ela é uma hortaliça de grandes propriedades nutricionais, e ela é produzida, né, no acampamento Marli Pereira são produzidos, várias hortaliças e leguminosas, uma delas a chaia, e da qual as agricultoras do MST, reunidas no coletivo de mulheres, essas mulheres, né, começaram a testar várias receitas, né, com o uso dessa hortaliça. E aí, em 2015, surgiu então a ideia de organizar o Empório da Chaia, que inclusive conta com uma loja nas proximidades do bairro da Cascata, né? Os produtos, eles são vendidos em feiras livres. Essas mulheres participam, né, de eventos em universidades, e a produção, né, de biscoitos, farinhas, geleias, né, e outros produtos da chaia ganharam, né, visibilidade e espaço. E recentemente as mulheres do coletivo lançaram um livro, né, de memórias e de histórias do movimento e também de receitas da chaia. E alguns produtos, inclusive, têm sido exportados para países da Europa, por exemplo, né? Então, aqui acima, né, eu coloquei aqui um mosaico, né, de alimentos produzidos a partir da chaia, né? Então a gente vê ali bolos, geleias, panquecas, enfim. E na imagem ao lado, né, ali uma militante do MST, né, numa campanha ali de divulgação do livro. No que se refere, né, à história local, é possível, né, incentivar os estudantes a realizarem, né, coleta de depoimentos com militantes do movimento, principalmente, né, quem trabalha, né, em escolas de áreas rurais, né? Paracambi tem várias escolas do campo, então seria interessante, né, a realização de um trabalho para compreender as lutas, né, pelo acesso à terra, a presença do movimento na região, divulgar as iniciativas, né, agroecológicas e o próprio Empório da Chaia, né, na cidade, que ainda, né, é pouco conhecido por parcela dos seus moradores. Enfim, tem muitas possibilidades, né, de abordagens aí da história das lutas dos trabalhadores rurais e da importância, né, do seu protagonismo na construção do território. Quando eu falei da Brasil Industrial, eu acabei, né, esquecendo de falar das possibilidades de abordagens em sala de aula, né? Peço desculpas, mas preciso voltar a esse ponto. A Brasil Industrial, ela se tornou um símbolo, né, na cidade. Inclusive, ela é representada no pórtico da cidade, né? Ela está nos símbolos municipais, né? Então ela é um motivo de orgulho dentro, né, da história da cidade. E ela marcou muito a trajetória e a memória de muitas famílias. Numa visita recente, né, à cidade, a gente percebeu como a memória da fábrica ela é muito viva ainda. Então a gente considera, né, de uma relevância imensa tratar dos assuntos ligados à história da tecelagem na história local, obviamente. Mas a gente queria destacar a importância, né, de se trabalhar o protagonismo dos trabalhadores, destacar as suas lutas,
né? E uma das possibilidades é mencionar, por exemplo, a greve de 1918. Enfim, é de muita importância, né, que professoras e professores busquem dar visibilidade aos trabalhadores no processo de construção do território. Em relação à emancipação da cidade, eu mencionei anteriormente que ela foi possível na década de 60 por conta de um vazio de poder deixado pelo patronato têxtil. Houve uma tentativa de emancipação na década de 30, mas que não recebeu o apoio de personalidades políticas, nem da maioria dos moradores, né? E aí, a partir de 1950, quando se instala uma crise no setor têxtil, e o patronato ele começa a deixar de ocupar um espaço de influência importante e que se deu, né, sobretudo por meio de uma rede paternalista que envolvia escolas, postos médicos e benfeitorias locais, né? Então, a partir do momento que há esse vazio de poder, né, que essa influência do patronato têxtil diminui, se abre, então, a possibilidade dos debates em prol da emancipação. E aí, em 1960, né, Paracambi se forma a partir da junção de dois distritos, o distrito de Taretá, que pertencia a Vassouras, e o distrito de Paracambi, que pertencia a Itaguaí. Da emancipação até o início dos anos 2000, a gente nota uma alternância de poder, né, de grupos tradicionais da cidade, principalmente as famílias Leal e Ferreira, né? O Délio Leal, ele foi uma das lideranças do processo de emancipação e também o primeiro prefeito da cidade. Depois o seu filho seria eleito prefeito, enfim. E as famílias Leal e Ferreira, então, disputaram o poder por algumas décadas e se alternaram, né, na gestão municipal, né, com breves rupturas. A ruptura mais simbólica só veio no início dos anos 2000, com a eleição do André Siciliano pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e uma gestão que vai ser marcada por investimentos na educação básica, e isso a gente verifica agora, algumas décadas depois. Esses investimentos feitos no início da gestão do Siciliano estão dando os primeiros resultados. Paracambi é a cidade da Baixada Fluminense com os melhores índices em alfabetização e também de aprendizagem, né, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. É a que mais se aproxima das metas estabelecidas pelo Ministério da Educação, é a que alcançou nos últimos anos as melhores notas no IDEB. Então, a gente atribui, né, esse resultado, esses últimos resultados, ao investimento que foi feito lá no início dos anos 2000 e que, obviamente, não teria um efeito imediato, né, precisariam aí pelo menos de um médio prazo. E ainda no campo, né, da educação, uma das ações do governo siciliano foi a conversão das instalações do complexo fabril da tecelagem Brasil Industrial, que encerrou as suas atividades na década de 90, né, na Fábrica do Conhecimento. A Fábrica do Conhecimento, ela abriga, né, instituições de ensino superior e também de educação técnica e tecnológica. E no complexo há também uma escola de balé,
uma filial da Escola de Música Villa-Lobos, tem um planetário, enfim, né? Então, as instalações daquela que foi, no século XIX, a maior tecelagem do Brasil, no início dos anos 2000, passou a se tornar um complexo, né, educacional, né, enfim, cultural, que é de extrema importância, né, para a vida da cidade e também para os municípios do entorno. Outra iniciativa importante também da gestão do André Ceciliano foi a criação do Parque Nacional Municipal do Curió, que é uma área de grande biodiversidade remanescente da Mata Atlântica, que tem um grande apelo ao ecoturismo por conta das trilhas e cachoeiras, né, no interior do parque, mas também a criação do parque foi fundamental para a preservação da biodiversidade, tanto da reserva do Timbá, como também do complexo ecológico ali, né, que forma ali a região da Bocaina. E por fim, né, outra importância do parque natural é a criação de um espaço, né, de lazer, né, de área de lazer, enfim, de espaço de sociabilidade para a cidade. Nas décadas de 60 e 70, Paracambi ganhou a alcunha de Cidade dos Loucos, né? Para quem é morador da Baixada Fluminense ou trabalha há muito tempo na cidade, né? Existe uma geração que temia ser mandado para o Doutoeiras, como a gente dizia, né, na infância. Então a gente que morava, né, na Baixada Fluminense, nos municípios, né, ou nos municípios próximos, né, havia uma ameaça, né, de que os nossos comportamentos indesejáveis poderiam ter como consequência, né, o trancafiamento dos nossos corpos num hospício que existia na cidade de Paracambi, né, inclusive nas escolas, né, se usava essa ameaça de que as pessoas que tinham comportamentos indesejáveis, né, considerados loucos, eram mandados para o Doutoeiras. O que foi o Doutoeiras, né? Vamos lá, tão temido Doutoeiras dos adolescentes das décadas de 60 e 70 e até o início dos anos 80. O Doutoeiras fez parte, né, de um complexo de clínicas que foram inauguradas ainda no final do século XIX, durante o Império, pelo médico, né, que dá nome a essa rede hospitalar, podemos chamar assim, né, e que meados do século XX, criou uma clínica para tratamento das doenças mentais, então na longínqua Paracambi, né? A instituição de Paracambi, ela tinha uma estrutura gigantesca e ela foi construída para receber milhares de pacientes, e durante o contexto da ditadura militar ela cresceu absurdamente, né? Inclusive ela superou a sua capacidade de internos, e há vários trabalhos acadêmicos, fontes, e inclusive, né, documentos que foram enviados à Comissão Nacional da Verdade, o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade aponta a relação não só do sanatório Doutoreiras, mas de outros sanatórios no Brasil, que foram usados, né, como locais de internação
e de tortura psicológica e física de presos políticos perseguidos das ditaduras. Desde a sua criação, foram enviados para o sanatório de Paracambi, né, para a clínica psiquiátrica Dr. Eiras, pessoas que tinham comportamentos indesejáveis na sociedade, homossexuais, mães solteiras, pessoas com problemas de alcoolismo. Então, diversos artistas, né, jogadores de futebol, enfim, passaram pela instituição, inclusive o Garrincha, né, ídolo do Botafogo. Então, a cidade acabou, né, de alguma forma, naturalizando, né, a existência dessa instituição que funcionou, né, sobretudo no contexto da ditadura, como um local de disciplina, de vontades, de corpos e também de violações, de profundas violações aos direitos humanos. E no que se refere à instituição e à história da cidade, né, ao cotidiano da cidade, o pátio do sanatório, os jardins, né, o campo de futebol, eles eram frequentemente, né, utilizados para eventos, festividades. Os espaços externos da instituição cujos acessos, né, eram negados aos internos, eram abertos à comunidade de Paracambi para a realização de passeios, piqueniques, festividades. Tudo isso provocando uma naturalização, né, entre a cidade e a presença ali, né, do sanatório, enfim, e dos chamados loucos. O sanatório, ele foi denunciado nos anos 80 e até o seu encerramento foram descobertas assim, várias violações aos direitos humanos, denúncias gravíssimas, né, de mortes decorrentes de choques elétricos, de interações medicamentosas, de overdoses medicamentosas, né? O caso do Dr. Eiras foi parar em todos os noticiários e somente, né, na década de 90 e sobretudo no início dos anos 2000 é que há uma reforma, né, enfim, né, dos tratamentos, uma reforma mais incisiva, né, e, enfim, e o aumento dos debates sobre a necessidade da reforma psiquiátrica no Brasil, e aí os chamados loucos, né, enfim, que é um termo já por si só bastante preconceituoso, né, mas aqueles portadores, né, de transtornos mentais passam a ter um tratamento mais humanizado. No que diz respeito ao ensino das relações da instituição, né, do Sanatório Dr. Eiras com a cidade, existem várias abordagens, né, interessantes para a meninada, tanto do fundamental como do médio. Uma atividade que parece bem interessante é a leitura do livro O Alienista, né, do Machado de Assis, e que pode, né, ser usado pelos professores para traçar, né, alguns paralelos e oportunizar debates acerca, né, da psiquiatria no Brasil e também, né, da relação da instituição com a história local. E no caso dos estudantes do ensino médio, há um documentário, né, eu estou dizendo ensino médio porque o documentário ele traz debates e cenas muito fortes, né, que talvez não sejam adequadas para serem usadas com a garotada, né, do fundamental, mas
acho que para o ensino médio bastante viável, adequado, que é um documentário disponível no YouTube, chamado Doutor Eiras, né? Que trata da história da instituição na cidade. Enfim. E também, né, a possibilidade também, né, de trabalhos pautados pela história oral, de pessoas que trabalharam na instituição, né, enfim, e que podem aí trazer aí histórias e memórias, né, da relação do sanatório com a cidade. A cidade, ela tem vários lugares de memória. Eu enumerei aqui alguns, né? Um deles é, sem dúvida, o Conjunto Fabril, da Companhia Brasil Industrial, que foi tombado em 1985 pelo INEPAC, né? E, como eu já falei, no início dos anos 2000 foi convertido na Fábrica do Conhecimento. O conjunto, eu já vou mostrar a imagem, mas o conjunto, o Complexo Fabril, né, ele impressiona pela sua grandiosidade arquitetônica, né? Ele foi construído no estilo inglês, do século XIX, encontra-se preservado, né? E chama muito a atenção, né, de quem visita o local, e é símbolo, né, da cidade. Então, seria interessante, né, ver a viabilidade de aulas públicas ou de aulas, né, de campo no espaço do Complexo Fabril, e aí para tratar não só, né, ali da criação da tecelagem, no contexto de modernização do Império, mas também para tratar das experiências, né, do mundo do trabalho, da memória operária. E dentro da Fábrica do Conhecimento, inclusive, funciona o Centro de Memória Operária, o qual tem um acervo sensacional, iconográfico, né, reúne diversas fotografias ligadas ali ao mundo têxtil, dos operários têxteis, né? Enfim, e periódicos, enfim, uma série de fontes que podem, não só fontes que podem ser acessadas, né, online, né, pelos professores para serem usadas nas aulas, como também é possível a consulta presencial, né, ao local. Um outro lugar de memória é o Cassino Clube, que fica na Avenida dos Operários, que também é um local de memória, né? A Avenida dos Operários, ela vai dar acesso ao cassino, que fica próximo ao antigo portão de acesso à fábrica, né? O cassino hoje, ele pertence à Prefeitura de Paracambi, né? Lá são realizadas diversas atividades, né, de lazer, de esporte, enfim, relacionadas à cultura da cidade, né? A estrutura também está bastante preservada. A gente tem também, né, no que se refere ao passado latifundiário, né, enfim, e as origens da cidade, as ruínas da antiga fazenda do Sabugo, que hoje se encontram dentro ali da área do Exército, né, onde fica o depósito de munição, né, o DECIMUM, na entrada da cidade. E aí eu queria chamar a atenção para dois espaços, para dois lugares de memórias, né, da cidade, que um deles, né, é o Caminho dos Escravos, que está dentro do Parque do Curió, né, o chamado Caminho dos Escravos até o Lazareto, né, que é uma trilha, né, e que carrega várias histórias do período da escravidão, inclusive a de que, segundo alguns moradores, teria sido, né, o caminho teria sido inclusive rota de fuga de pessoas escravizadas
em direção a quilombos, né, na região, né, de Paracambi. E o último lugar de memória são as instalações do Sanatório Doutor Eiras, que é um lugar de memória traumática na cidade e assim precisa ser tratado, né? É um lugar que precisa ser tratado, né, resignificado como um lugar de uma memória traumática, de violação profunda aos direitos humanos, né? E não visto como um lugar onde os moradores usaram para festividades e socialização, como ainda é muito visto na cidade. Aqui a gente tem, né, a primeira imagem da fachada do prédio principal, da antiga tecelagem, hoje Fábrica do Conhecimento. E né, é uma arquitetura assim fantástica, né? É um lugar de história, de memória importantíssima da cidade, do mundo do trabalho na cidade, da importância, né, da indústria têxtil dentro da história de Paracambi, que vale muito a pena a visitação. E ao lado, uma foto que foi cedida pela Prefeitura de Paracambi, das ruínas da antiga fazenda do Sabuco, que está em estado avançado de destruição, que ainda não conta com nenhuma política de preservação. E também no local não é aberto, né, a visitação. As ruínas, elas não são abertas, né, à visitação, porque elas estão dentro de uma área militar. E um último ponto de respeito à questão ambiental na cidade. Eu falei anteriormente, né, que a cidade ela conta com o Parque Natural Municipal do Curió. Eu esqueci de mencionar que o Parque do Curió é o segundo maior parque dessa natureza no estado do Rio de Janeiro. E mostrei também, né, no início da gravação, que boa parte do território de Paracambi ainda é de áreas remanescentes da Mata Atlântica. No território há muitas trilhas, cachoeiras, paisagens de grandes altitudes. Então o município ele tem grande potencial para o ecoturismo. Aqui a gente vê duas imagens, né? A primeira, a da Pedra do Gavião, que é uma trilha que pode ser feita, a entrada, né, dessa trilha, uma das possibilidades, né, é a partir de uma rua que fica próxima, né, à estação de Paracambi. É uma trilha de dificuldade média, mas que vale muito a pena. Assim, a vista lá de cima é belíssima, né? E ao lado é uma imagem do acesso, né, às trilhas do Parque do Curió. Como eu falei no início da gravação, a intenção foi apontar alguns aspectos da história local. No livro, vários outros temas, né, da história de Paracambi são tratados, e também os temas que a gente, né, colocou aqui em pauta aqui são abordados, né, com uma profundidade um pouco maior no livro. A ideia, né, do projeto é a gente dar visibilidade aos diversos atores, né, que contribuíram para a construção, né, do território, indígenas, africanos e seus descendentes, trabalhadores, né? Então, e a gente espera, né, que o conhecimento e o aprofundamento de aspectos da história local
possam contribuir para a construção de identidades e memórias coletivas que respeitem e que reconheçam a pluralidade étnico e cultural do território. Aqui tem algumas referências, né, que eu usei para fundamentar, né, esse bate-papo, essa conversa. E quem tiver, né, interesse em se aprofundar na história local, tem alguns trabalhos, né, importantes aqui sobre a história de Paracambi. Até mais.